Bom dia a todos. E no iniciar da minha fala, como sempre faço, agradeço a Deus por aqui me encontrar presente. Agradeço a Deus pela honra de estar vereador. E agradeço a Deus por estar fazendo uso dessa tribuna. Ao presidente Bené, os meus cumprimentos, as minhas saudações. Primeiro, o secretário Adoc, na pessoa de Barão, os meus respeitos. Segundo, o secretário Adoc Assis, os meus cumprimentos de forma carinhosa ao Webster Moraes, grande nome do legislativo desta casa, no que diz respeito ao suporte técnico, Enciclopédia Viva. As minhas felicitações aos demais integrantes desta casa, na composição da imprensa, seja ela pela web, seja ela da forma escrita, os meus respeitos nesse momento. Os demais integrantes também do corpo e do complexo legislativo desta cidade, as minhas saudações aos nobres colegas edis, que aqui se encontram presentes, na galeria, público que representa a sociedade juazeirense, público este que fomenta o trabalho, público este que muito faz e diz por nossa região através do seu labor diário. E que nesta oportunidade está a reclamar uma reivindicação que no sentido deste edil é justa, é meritória de atenção. E por essas razões, o discurso ele tem que ser exaurido na sua plenitude. E quando eu falo tem que ser exaurido na sua plenitude, eu implico tanto aos direitos que assistem a todos os servidores, como também a responsabilidade do gestor com o trato e com a coisa pública. E dessa sorte, nós vamos evoluir essa discussão para ver se colocamos esse projeto até amanhã para ser votado. Essa é uma das pautas a se discutir logo após terminar essa sessão com os vereadores e também com alguns integrantes que assim se quiserem fazerem presente, e é este o convite. Eu tenho 10 minutos da minha fala e, obviamente, eu queria explorar alguns pontos antes de concluir com a posição final deste edil sobre a situação que, nesse momento, hoje, se encontra instalado nessa casa com a reivindicação dos servidores do município. E inicio, presidente Bené, fazendo menção ao que foi dito ontem aqui, neste púlpito, nesta tribuna sagrada, por alguns vereadores da oposição. Os senhores, e eu peço a atenção da sociedade de Juazeiro aqui representada pelos trabalhadores, em que muitas dificuldades se deparam dia a dia, e falo isso com conhecimento de causa, porque se hoje eu sou advogado e hoje eu estou vereador, eu também fui servidor antes de buscar por outros caminho ao qual eu conquistei através dos estudos. Eu peço só atenção, presidente, eu peço atenção dos senhores porque é importante nesse momento o vereador se fazer ouvir. E quando eu falo que é importante, vocês ouviram atentamente a fala da oposição e que buscaram capitalizar de forma política uma circunstância, mas tem que atentar para o que há por trás disso. Então, essa preocupação e essa observação e esse cuidado eu peço dos senhores. Continuando com minha fala sobre o discurso de ontem, foi motivo de repercussão, inclusive nacional, não só municipal, estadual, um acidente que aconteceu na zona rural com um ônibus com transporte escolar. Transporte escolar esse que levava tanto alunos da rede municipal como da rede estadual.
vieram nessa tribuna aqui que de forma precipitada, sem antes mesmo se ambientar ao que aconteceu e verificar as circunstâncias do acidente, em pelo menos se preocupar como é que estavam aqueles acidentados e os familiares dos acidentados. Mas, por sorte, não aconteceu um acidente fatal, com vítimas. Mas digo aos senhores que esse vereador teve a preocupação de, justamente na SEDUC ontem, passei também na CESAL, para saber e cobrar que providências foram tomadas e o que se levou àquele acidente. A resposta que eu tive do secretário Vanck foi justamente que, no primeiro momento, quando tomou conhecimento, se dirigiu e se fez presente ao local para tomar maiores informações do acidente ocorrido. Uma coisa é certa, o motorista está com a habilitação em dia, a vistoria do ônibus, ela também foi feita. Observou-se também que as condições de trafegabilidade naquele momento, elas estavam dentro do patamar normal. Agora, está se aguardando uma apuração mais acurada para ver se houve ou não falha humana ou falha técnica. O que eu quero informar e dizer aos senhores é que a gestão municipal, a prefeita Suzana, quando tomou conhecimento de uma situação como essa, de imediato ela procurou saber do que fato aconteceu e buscar a resposta necessária para responder a Juazeiro. Essa situação eu falo porque num tempo não muito longe, os senhores tomaram conhecimento que já houve acidente aqui na cidade de Juazeiro e em outros governos com a SAMU e que teve-se vítima fatal. E não foi politizado da forma como está sendo feito. Então, esse cuidado que eu peço aos senhores, e pergunto à maioria da plateia que aqui se encontra presente, será porque é uma mulher que está à frente da gestão e da administração da cidade de Juazeiro? O que eu estou falando para os senhores aqui é um assunto de relevância e de importância, e quando alguém diz que tem nada a ver, eu peço que preserve a minha fala, presidente. Recupere silêncio ao plenário. Eu peço silêncio. Eu expliquei que não pode. Porque dentro desse mesmo contexto, na fala de ontem, de outro vereador da oposição, se falou da travessia urbana, e como se foi dito também por outro político, que a nossa atual gestora estava tentando polgar um dos maiores feitos que vai transformar essa cidade de Juazeiro, que é a travessia urbana, feito e fato esse, que teve seu início no ano de 2002, e já no ano 2003, quando o presidente Lula assumiu a obra, ela sofreu uma paralisação, e por conseguinte, no ano de 2004, numa pesquisa rápida que vocês podem fazer no meio de comunicação, da ALBA, da Assembleia Legislativa, o presidente Lula, aquela época e presidente atual, deu a certeza que a travessia urbana estaria pronta até o final do ano 2007. Coisa que não ocorreu. O que aconteceu com tudo isso foi que governos sucessivos vieram, governos do PT na esfera federal, governo do PT na esfera estadual, governo do PCdoB e governo do PT. E passado todos esses anos, não tivemos a solução. E graças a Deus, essa solução, ela só se desenhou com propriedade, causa efetiva de execução a partir do ano passado. Porque foi a prefeita Suzana que conseguiu destravar. Gente, é o regimento interno que não pode se manifestar. Pois é, quando a gente escuta fala como essa e reação como essa, eu tenho todo o respeito e o mesmo respeito esse vereador pede dos senhores. Porque eu tenho certeza que vocês não querem ser enganados. E quando eu digo, quando eu falo, busquem as informações. Procurem saber. Porque nos governos passados, esse projeto estava travado justamente por uma questão do superfaturamento.
que existiam indícios de corrupção e que só o ano passado, com o trabalho, com a intervenção de uma mulher que administra muito bem essa cidade, se conseguiu fazer isso, Vitória. Mais uma vez eu peço, eu sei que vocês são educados, eu não sou contra se manifestar, mas é o regimento interno que proíbe. Então, peço isso a vocês. O que aqui eu me reporto de forma muito carinhosa ao professor Antônio Carlos, ao professor Gilmar e outros professores, que eu tenho certeza que de uma certa forma entende o que esse vereador está a falar, mas eu não estou fugindo aqui da responsabilidade que o governo, que a administração de Suzana tem com o servidor municipal. Isso aí pode ter certeza absoluta. E posso dizer aos senhores o seguinte: cuidado com discursos falaciosos. Cuidado com discursos. Seu presidente. Só um minutinho. Uma vez, gente. Tem que pedir um pouco para respeitar a educação de vocês, né? Porque é o regimento interno que não permite nem aplaudir, nem vaiar. Entendeu? Senhor presidente, eu sugiro que o senhor suspenda a sessão. Senhores, eu vou suspender a sessão, porque, gente, é a lei. Excelência, solicitamos que o senhor suspenda a sessão, Excelência. Pela falta eu peço à plateia aqui que respeite o discurso do vereador, até porque ele tem que falar o que ele realmente acredita. Então, Excelência, continue o seu discurso. Eu acho que se continuar, aí o senhor suspende a sessão, Excelência. E eu acredito na educação de vocês, tá bom? Valeu. São educadores, hein? Senhores, eu tenho quantos minutos ainda, Excelência? Eu vou lhe dar mais um minuto, porque teve a questão 1 ou 2 minutos. Só reflitam, pensem, há quantos anos vocês são servidores desse município? E veja o tratamento ao longo desses anos em relação à humanização e o respeito não só ao gênero feminino, mas à classe de um modo geral. Não permitam os senhores, para concluir, serem utilizados como manobra, como massa de manobra. E quero só informar e volto a falar, esse vereador, ele não é só simpático, ele é solidário à causa dos senhores. Mas tudo isso alinhado e acompanhado ao compromisso que tem com a gestão pública. Coisa que outros governos não aconteceram. Essa é a minha fala. Obrigado, presidente. Valeu, Excelência.